E aí, galera, tivemos uma falha técnica naquele primeiro vídeo, tá? Ele cortou já quando estava indo para a gente finalizar a aula. Então, por conta disso, a gente dividiu a aula sobre honorários advocatícios contratuais em dois vídeos, parte 1 e parte 2, tá bom? Mas vamos publicar todos no mesmo dia para que todos tenham acesso ao conteúdo na íntegra, beleza? Se puder, dá aquele like maroto para ajudar o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo e a plataforma vai sugerir os nossos vídeos para outras pessoas, tá bom? É muito, muito, muito importante esse assunto, esses vídeos aqui sobre honorários advocatícios contratuais, porque não tem muito conteúdo a respeito do ponto de vista prático para um advogado, tá? Lembrando que no primeiro vídeo eu trouxe para vocês os pontos principais que devem constar em um contrato de honorários advocatícios, tá? A gente também viu, o ponto 2, que o STJ e o STF entendem que a justiça comum é a justiça competente para cobrar honorários advocatícios, quando existe uma discussão a respeito dos valores ou quando, por exemplo, o advogado não tem contrato. Vimos também que é possível o advogado reter os seus honorários contratuais diretamente do processo onde ele trabalhou, desde que tenha juntado o contrato de honorários antes da expedição de RPV ao alvará precatório, tá? Vimos essa informação. Vimos também a questão do prazo de 5 anos para propor a ação de cobrança, certo? E a gente, inclusive, estava enveredando aí pela posição do STJ nesse sentido. Eu vou só dar uma recapitulada sobre esse assunto com vocês, que eu acho que talvez não tenha ficado tão claro no primeiro vídeo. E como é que a gente prova, estava entrando na posição do STJ para explicar como é que a gente prova que fomos contratados para advogar mediante retribuição financeira. Se você não está inscrito ainda nesse canal, se inscreve, aperta o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados, beleza? Vamos lá, vamos por partes. Inclusive, a gente vai falar também do Código de Ética da Advocacia, tá? Mas vamos lá. Falando o seguinte, do precedente do STJ, que vai estar no box de informações aqui embaixo, tá? Tá no primeiro vídeo, vai estar nesse segundo também, que é uma decisão de relatoria do ministro Moura Ribeiro, que foi julgado em 11 de dezembro de 2018. Ele basicamente diz na ementa do julgado o seguinte, que a procuração judicial ela já serve de prova de que o advogado foi contratado mediante prestação financeira para defender os interesses do constituinte. Ele vai dizer o seguinte: nos termos do artigo 658 do Código Civil, presume-se oneroso o mandato veiculado em procuração com cláusula adjudícia. E aí ele fala: incabível assim exigir prova específica, mas indubitável para o provimento do pedido de arbitramento e cobrança de honorários. O que é que ele quer dizer no português mais claro? Procuração judicial é a prova que o advogado precisa para mostrar que ele foi contratado para trabalhar para aquela parte em um determinado processo. E por que ele faz referência ao artigo 658 do Código Civil? Vamos abrir aqui esse artigo para a gente dar uma lidinha junto. Ele vai dizer o seguinte: o mandado presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição. Primeira parte do artigo 658, tá? Lembrando que no box de informações aqui embaixo, vocês vão poder abrir o Código Civil e vai lá e ler esse artigo junto comigo, se quiserem. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição. Num primeiro momento, qualquer pessoa pode outorgar poderes a outra para lhe prestar um serviço, que não necessariamente vai ter uma retribuição em troca. Por exemplo, eu vou viajar para Londres e Tainá vai ficar em João Pessoa. Tainá, eu outorgo poderes para ela, para que ela possa resolver minha vida perante instituições bancárias. Ela é a minha irmã. Não existe uma retribuição em razão desse mandato que eu outorguei para ela. Entendemos? Por exemplo, no caso da pessoa que vai casar por procuração, existe alguma retribuição prevista pelo fato de que eu outorguei poderes a uma pessoa mediante procuração para que ela me represente em cartório e case com o meu noivo platônico? Não, certo? Mas esse artigo ele vai dizer o seguinte, ele traz a exceção. Ele vai dizer o seguinte: exceto se o objeto, ou seja, o fim para o qual eu estou dando poderes àquela pessoa, tá? Me representar,
estiver vinculado ao mandatário por ofício ou profissão lucrativa, exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Ou seja, se o objeto, certo, da procuração, o motivo pelo qual eu estou otorgando poderes àquela pessoa naquela procuração, tiver vinculado a uma atividade que o mandatário tenha conexão com ela através de um ofício ou profissão lucrativa, eu já vou presumir que essa procuração ela tem um fim de retribuição. A grosso modo, o que eu estou querendo dizer? Se eu estou otorgando poderes para um terceiro para que ele exerça um ato que está vinculado à atividade profissional dele ou a uma profissão lucrativa, eu já passo a presumir que essa procuração ela tem um fim de retribuição financeira. Se eu estou dando poderes a um advogado, vocês concordam comigo que a advocacia é uma atividade lucrativa, uma profissão lucrativa, não é? Então, eu já presumo que essa procuração judicial ela vai ter um caráter de retribuição financeira. Por isso que o STJ disse isso. Beleza? Mas lembrando que quanto mais provas o advogado tiver para juntar dentro da ação de cobrança, melhor. Então, se você tem ligação gravada com o cliente, se você tem prints de conversa de WhatsApp, áudios de WhatsApp, isso também ajuda dentro da ação de cobrança, tá? Porque sim, já peguei alguns casos em que, por exemplo, advogados perderam os contratos, ou pior, celebraram um contrato verbal, sim, isso acontece. Então, o STJ, ele entende que a procuração judicial, por si só, já prova que o advogado foi contratado para prestar serviços advocatícios de caráter remuneratório. Beleza? Vamos só bater mais uma revisãozinha aqui em cima da questão do prazo dos 5 anos para ação de cobrança, que eu acho que não ficou tão claro no primeiro vídeo. Então, vamos voltar lá na Lei 8.906. Ele vai dizer o seguinte, a gente já estabeleceu, né, no primeiro vídeo, que prescreve em 5 anos o direito do advogado de entrar com ação de cobrança para cobrar os seus honorários advocatícios. Isso está previsto no artigo 25 da Lei 8.906 de 94. Caramba, muito antiga, hein? Enfim, ele vai dizer o seguinte, esse prazo, ele tem uns incisos, né? Ele começa a contar em 5 anos do vencimento do contrato, se houver. Por exemplo, quando você fecha um contrato de honorários, você prevê o prazo de duração, tá? Dele, de validade. Tipo, eu fui contratada para representar uma escola de inglês, prestando consultoria jurídica durante 2 anos. Esse é o prazo de validade do meu contrato. Se ele me der um calote do vencimento desse contrato, para frente eu tenho 5 anos para entrar com essa ação, beleza? Isso está no inciso 1º. Inciso 2, do trânsito em julgado da decisão que fixar esses honorários, tá? Quando, por exemplo, eles são estipulados por arbitramento judicial, quando ele é estipulado junto com, por exemplo, se os honorários de sucumbência forem estipulados em uma decisão judicial, dali para frente eu tenho 5 anos para entrar com essa ação de cobrança, entendeu? Isso aqui, gente, eu acredito que esse inciso 2º, ele não pode ser aplicado tanto para cobrança de honorários contratuais, até porque o que acontece? Isso aqui, ele deixa muito claro que é do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Se você está entrando com uma ação de cobrança para pedir valores que ainda não foram pagos, o juiz ele vai analisar o caso e vai estipular dentro daquele processo. Então, não faz o menor sentido. Esse inciso do trânsito em julgado da decisão que os fixar seria para aquela ação de cobrança de honorários referente a os honorários de sucumbência que não foram pagos ou os honorários estipulados por arbitramento judicial. Sim, porque tem essa opção. Eu vou só explicar para vocês bem aqui rapidinho o que seria coisa chamada advogado dativo, que é o seguinte. Quando dentro de uma certa comarca não existe defensoria pública para representar os interesses de um jurisdicionado, certo? O juiz ele pode nomear um advogado para representar os interesses, fazendo, às vezes, dentro de longas e belas aspas, de um defensor público. E aí esse juiz ele vai arbitrar esses honorários, o valor que aquele advogado tem o direito de receber por representar aquele jurisdicionado. Porque não, ele não vai trabalhar de graça.
Então, quando ele arbitra por meio dessa decisão, esses honorários, o valor que o advogado vai receber, isso inclusive está previsto no artigo 22, no parágrafo 1º, certo? Aí, nesse caso, ele tem 5 anos a contar dessa decisão para poder entrar com a exceção de cobrança. Vocês entenderam? Da mesma forma, os honorários de sucumbência. Se ele estipula em uma decisão do trânsito em julgado dessa decisão que fixa esses honorários de sucumbência, ele tem mais 5 anos para entrar com a exceção de cobrança. Quando a gente fala sobre os contratuais, esse inciso 2 não se aplica. Honorários contratuais, ele vai ser em 5, o prazo de prescrição dele vai ser em 5 anos a contar do vencimento do contrato, que é o inciso 1, do último serviço extrajudicial praticado pelo advogado, que é o inciso 3, o inciso 4, da desistência ou transação, por exemplo, se as partes fizerem um acordo e o advogado levou ao calote, dali daquele acordo para frente, ele tem 5 anos para entrar com a ação de cobrança. Ou da desistência da ação também, se o cliente resolver desistir do processo no meio do processo, daquela desistência, ele tem 5 anos para entrar com ação de cobrança. Ou da renúncia do advogado, tipo, eu não quero mais advogar para Tainá. Tainá é barraqueira, eu não gosto de advogar para ela. Hoje eu estou fazendo minha irmã para Cristo aqui. Dessa revogação do mandato, dessa renúncia, tá? Da minha renúncia dentro desse processo para frente, eu tenho mais 5 anos. E se ela resolver revogar os poderes que ela me outorgou, dessa revogação, 5 anos para frente. Então, pelo amor de Deus, é muito importante prestar atenção nisso para não correr o risco seguinte, de esperar 10, 12 anos o processo encerrar para poder entrar com ação de cobrança. Sim, porque já vi situação de advogado que perdeu seus honorários contratuais por conta disso. Ele renunciou, tá, ao processo, aos poderes que tinham sido outorgados para eles no meio do processo na Justiça Estadual. E como era uma ação de risco, ou seja, ele só ia ganhar no final, ele só ia cobrar, né, receber, se no final do processo o cliente ganhasse a ação, ele ficou esperando o processo finalizar para ver se o cliente ia ganhar ou não. Aí, quando o cliente ganhou, aí foi que ele foi entrar com ação de cobrança, mas já tinha passado os 5 anos a contar da revogação de poderes. Então, é muito, muito importante vocês sempre darem uma lida no Estatuto da Advocacia, da Lei 8.906 de 94. Entendendo essa questão do prazo, tá? A gente também já deixou muito claro aqui sobre a questão de como é que você prova que você foi contratado para ganhar din-din enquanto representa os interesses do cliente nos termos da decisão do STJ. Mas eu vou trazer aqui para vocês, para a gente finalizar essa questão desse assunto dos honorários contratuais, o que fala o Código de Ética da Advocacia. Vou deixar linkado aqui embaixo, tá? O Código de Ética para vocês abrirem, para vocês terem a oportunidade de dar uma lidinha. Tem 2 artigos aqui que eu acho que são extremamente importantes o advogado saber, que poucas pessoas sabem disso. A primeira é o seguinte: havendo necessidade de arbitramento e cobrança judicial de honorários advocatícios, isso está previsto no artigo 43 do Código de Ética, tá? Deve o advogado renunciar ao patrocínio da causa, fazendo-se representar por um colega. Sim, muitos advogados não sabem disso. Vai entrar com a ação de cobrança porque levou o calote, não patrocina a própria causa, coloca um colega para representar os seus interesses nesse processo, tá? Está previsto no artigo 43 do Código de Ética da Advocacia. Outro ponto aqui interessante é o seguinte: o advogado, isso está previsto no artigo 41, isso aqui é que é o mais interessante. O porquê que o advogado cobra quanto ele cobra. O advogado deve evitar, isso está previsto no artigo 41 do Código de Ética da Advocacia, o aviltamento de valores dos serviços profissionais, não os fixando de forma irrisória ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários, salvo motivo plenamente justificado. O que é isso? Eu não posso, sim, vou usar essa palavra, tá? Como nós estamos monetizando esse vídeo e ele tem um caráter eminentemente pedagógico, vou utilizar essa palavra pesada. Não pode haver a prostituição da advocacia. O que a gente quer dizer com isso? Eu não posso chegar e dizer o seguinte: amigão, eu vou te representar por 5% do valor da causa, tá? Enquanto os meus colegas, eles cobram aí 30%. Certo? Para que assim eu ganhe no volume e não na quantidade, e talvez não na qualidade do serviço, mas no volume de processos.
porque isso seria o aviltamento da advocacia. Pode, inclusive, gerar uma representação no OAB, então isso é muito sério. É por isso que existe a tabela de honorários que traz um patamar mínimo para manter a dignidade da nossa profissão. Entendemos? E lembrando que a tabela de honorários, ela sugere valores mínimos. Isso não significa que eu não possa cobrar mais do que está na tabela, a não ser quando a gente vai falar sobre percentuais. Então, eu vou só abrir aqui a tabela para vocês, para a gente fazer um comparativo com a Justiça do Trabalho. Quando a gente fala sobre advocacia trabalhista, a tabela atualmente diz o seguinte, que para propor uma reclamação trabalhista, eu posso cobrar um percentual mínimo de 20% em cima do valor da ação, da vantagem econômica que a parte vai oferir, e um percentual máximo de 30%. Mas nem toda demanda judicial o advogado vai propor com base em percentuais, muitas vezes ele vai propor com base em valores fixos. Aí a tabela vai dizer o seguinte, que o valor mínimo para propor uma reclamação trabalhista é R$ 2.883. É a tabela que está prevista, que está vigente aqui na OAB da Paraíba, na seccional da Paraíba, tá? Isso quer dizer que, Thaís, eu não posso cobrar R$ 5.000 para propor uma reclamação trabalhista? Pode. E aí você me pergunta, mas na justiça do trabalho todo mundo não cobra, né, só em percentual, não? Não. Por exemplo, se você for ingressar com uma ação judicial para obter um reconhecimento, tá, de um vínculo de emprego. Para quê? Para poder provar que o cara foi, de fato, trabalhador de uma certa empresa e que ele tem, sim, tempo de serviço suficiente para se aposentar. Dentro da Justiça do Trabalho, você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar cash, din-din, porque não vai ter vantagem econômica. É uma ação com fins meramente declaratórios para a Previdência Social. Inclusive, eu sei que não é o tema desse vídeo, mas só para lembrar que essa pretensão é imprescritível. Eu posso ter trabalhado 35 anos atrás sem carteira assinada e ainda assim hoje ingressar com a reclamação trabalhista para obrigar o meu patrão a assinar minha carteira, tá bom? Para poder assim garantir o meu direito de me aposentar. Essa reclamação trabalhista, eu não vou ganhar dinheiro com ela. Eu vou ganhar uma obrigação de fazer, que é assinar a carteira do trabalho, caso eu prove minhas alegações. Nesse caso, o advogado pode cobrar, sim, valores fixos. E aí a tabela hoje, vigente aqui na Paraíba, vai dizer o seguinte, o valor mínimo de R$ 2.883. Posso cobrar R$ 10.000? Posso cobrar R$ 10.000, tá? Eu só não posso cobrar menos, mas para mais, eu posso. Beleza? Então, assim, galera, eu acho que esses foram os pontos principais para trazer para vocês, tá? Sobre honorários advocatícios contratuais. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo, me manda um e-mail, me manda um direct lá no Instagram, certo? E se vocês quiserem que a gente traga um conteúdo sobre honorários advocatícios de sucumbência, fazendo um paralelo entre Justiça Estadual e Justiça do Trabalho, deixa uns comentários aqui embaixo, que aí a gente pode gravar um vídeo parte 3 só sobre honorários advocatícios de sucumbência. Lembrando que, mais uma vez, eu vou reiterar aqui a velha tecla com vocês. Não deixem de ler o Código de Ética da Advocacia e a Lei 8.906, porque tem muita informação lá. Tanto sobre obrigações e direitos dos advogados, como sobre outras questões, como, por exemplo, a questão dos honorários advocatícios. Beleza? Vou finalizar com vocês só mais 2 pontos sobre essa questão que eu acho que também é interessante a gente abordar, tá? Primeiro, a revogação do mandato judicial, certo? Não desobriga, tá, o contratante de pagar o contratado, ou seja, não desobriga o jurisdicionado a pagar o cliente, o que foi previsto em contrato. Isso, inclusive, está previsto no artigo 14 do Código de Ética, beleza? E, por fim, como é que vão ficar os valores que eu vou pagar se eu não tenho contrato de honorários e, por exemplo, eu renunciei ao processo no meio? Isso também vai estar previsto lá no artigo 22, tá? Da Lei 8.906 de 94. Eu achei interessante, eu estou abrindo aqui a lei só para a gente finalizar esse assunto com essa informação. É o seguinte, lá no parágrafo 3º, ele vai prever, vamos lá, o cliente me contratou, propus uma ação, no meio do processo eu larguei, não tenho contrato de honorários assinado pelo cliente, quanto é que eu vou receber? Se você não tem como provar
o valor que vocês ajustaram, ainda que verbalmente, ainda que por meio de conversas de WhatsApp, por print de WhatsApp, o artigo 22 ele vai prever os percentuais. E aí ele deixa muito claro o seguinte, tá? Salvo a estipulação em contrário, ou seja, salvo quem tem contrato de honorários, vai ser devido 1/3 no início do serviço, certo? Outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final do processo. Então, se eu fui contratada para propor uma reclamação trabalhista, e aí, na audiência de instrução, eu renuncio aos poderes ou meu cliente revoga os poderes que me outorgou. Quanto é que eu vou receber? Se eu for entrar com ação de cobrança, eu posso chegar e dizer o seguinte: doutor, a gente previu o pagamento em cima de percentuais, e o percentual foi de 30%, ou o percentual foi de 20%. Como eu não tenho um contrato de honorários, eu vou ter direito a receber em cima desses valores pelo menos 1/3, tá? Por eu ter elaborado a petição inicial. Se já tiver sentença de primeiro grau, eu tenho direito a mais um outro terço desses valores, entendeu? E o restante, no final do processo, quando se encerrar, se já for outro advogado, ele vai cobrar só dali para frente, ou seja, o que saiu do processo no meu tem direito a um percentual, o que se habilitou do meu para frente vai ter direito a outro percentual, beleza? Então, eu vou deixar tudo isso aqui embaixo, no box de informações, os precedentes do STJ, do STF, o link com o Código Civil, o link com a Lei 8.906 de 94 e o link com o Código de Ética da Advocacia, que é importante vocês darem uma olhadinha, beleza? Fora isso, dá aquele like maroto, não esquece, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Lembrando que nossa programação agora mudou, os nossos horários de vídeos sobre direito serão às segundas-feiras, tá? Aproximadamente entre 7 e 8 horas da noite. Mas se você tiver apertado o sininho e me seguir lá no Instagram, você vai ser comunicado, beleza? E aos sábados, iremos postar vídeos aleatórios sobre meu intercâmbio, sobre as minhas opiniões a respeito das minhas viagens para a Europa, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!